Fala aí, pessoal, boa noite. Oi, Carla. Vamos começar aqui uma live aqui, onde eu falarei sobre essa jornada rumo ao Ultraman Brasil. Boa noite, Arilson. Como é que tá o áudio aí? Me dá um joinha se tá legal aí. Fala, Thiago. Porque eu não tenho um retorno aqui. Dá um joinha aí se o áudio tá legal. Então tá bom, né, Carla, o áudio aí. Você me deu um oi. Legal, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco aqui sobre essa jornada aí rumo ao Ultraman, o que é o B, o 515, as suas distâncias e por aí vai. Recebi bastantes perguntas aqui, umas bem interessantes, né, que não imaginava, né, que receberia. Eu gostei bastante. Então, vamos lá então. Primeira coisa aqui, vamos falar, o que é o B515? O B515 é uma prova de ultra triatlon, né? É o Ultraman Brasil. Ela não tem... Oi, Dona Graça, boa noite. Ela não tem nada a ver com a bandeira Ultraman que rola lá no Havaí, por enquanto, né? Porque nas duas últimas edições, o CEO de lá, se não me engano, ele veio e acompanhou a prova aqui, ele tem acompanhado, né? Ou seja, então o B, por enquanto, né? Até então, não sei nessa próxima edição, ele não classifica para a prova do Havaí. Então, quais são as distâncias do Ultraman? São 10 quilômetros de natação, né? 10 km de natação, 421. E caramba, deu bug aqui na minha cabeça aqui, porque são 84. 421 de bike e 84 de corrida. Né? Seja bem-vindo aí, galera, que está entrando aí. Já comecei a falar aqui sobre o que é o Ultraman. Então, e como é que funciona isso? No primeiro dia, você tem que nadar 10 quilômetros e pedalar 146 quilômetros. No segundo dia, você pedala 275 quilômetros e no último dia, você corre 84. Cada dia, você tem 12 horas para cumprir a etapa. A prova começa em Ubatuba, né? Nós estamos exatamente a um mês da prova. Ela começará no dia 26 de abril, na sexta-feira, então com 10 km de natação, 146 de bike. No sábado, dia 27 de abril, 275 de bike e, por fim, no domingo, 28 de abril, 84 de corrida. Né? Eu, em conversa com as pessoas que já fizeram o Ultraman, por mais que a gente fique assustado assim, 84 de corrida e tudo, realmente as distâncias são assustadoras, a boa parte deles me falaram que o pior dia é o segundo, né? Inclusive ontem mesmo teve uma discussão, né? Discussão no bom sentido, né? Dentro do grupo dos atletas, e algumas pessoas até preocupadas se conseguirão fazer os 275 quilômetros do segundo dia em 12 horas. O porquê disso? Porque a altimetria ela é bem puxada, né, da prova. Então, a altimetria acumulada aí, ela vai beirar 5.600 metros de ganho de subida. Então, assim, realmente é puxado. E uma característica nessas provas é que você pode usar as duas bicicletas. Então, tanto a contrarrelógio quanto a de ciclismo. E eu usarei desse artifício. Então, quando eu estiver no plano, eu vou usar a contrarrelógio. Na parte de subida e as descidas mais técnicas, eu desço com a de ciclismo. Para tanto, você obrigatoriamente tem que ter um carro de apoio. Somente um, não pode ser mais que um carro de apoio. E é recomendável você ter pelo menos 2 staffs, né? Os meus staffs serão o Flávio Bittencourt, ele é Ultraman Finish na edição de 2017, e o Sérgio Torches, né, que é o dono da MKS Sport, e ele se voluntariou, quis bastante ser, né, ele falou assim, quero ver uma outra prova por dentro, como é que é e tal. Então serão meus 2 staffs oficiais. Terá também o Luciano, que é amigo do Flavinho, né, que vai ajudar bastante na questão do apoio na água, né? Ele é um barqueiro aí bastante experiente, então vai ajudar nessa questão de me entregar a alimentação, a hidratação durante a água. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O Ultraman Brasil, ele começou em 2014, né? Então nós estamos aí na 6ª edição
e ele vem crescendo, né, em que pese que cada ano que passa, né, tem aparecido mais candidatura, mas o processo de seleção deles é bem rígido, né? Então, só de você estar no start list já é considerado uma vitória. E como se dá o processo de seleção? É por meio de candidatura. Eles abrem a janela, eles têm um formulário próprio no site deles, você preenche esse formulário, manda de forma digital e também tem que mandar de forma física. Ali tem 2 critérios bem objetivos. Nos últimos 18 meses, você obrigatoriamente tem que ter feito uma distância Ironman Full, não necessariamente da bandeira Ironman, né? E que você tenha terminado abaixo de 12 horas. Isso justamente para comprovar que você é capaz de fazer um esporte de endurance abaixo de 12 horas, que é o tempo limite por dia, né? O pessoal entrou aí bastante aí, então eu já falei um pouco das distâncias do Ultraman, da edição, a distância eu vou repetir aqui novamente, são 10 km de natação, 421 km de bicicleta e 84 km de corrida, né? Sendo que no primeiro dia são 10 km de natação com 146 de bike, no segundo 275 de bike e no último 84 de corrida, tendo 12 horas por dia para cumprir qualquer etapa. Então aí o processo de seleção, você manda a sua candidatura. E aí você tem que escrever objetivamente que você fez a prova, né, em um Ironman, né, a distância Ironman, não necessariamente da bandeira Ironman, abaixo de 12 horas, e você tem que fazer uma dissertação do porquê que você quer... Cortiz, eu vou falar um pouco mais para frente dessa questão dos treinos aí, que é bem interessante essa tua pergunta, viu? Ela é bacana mesmo, é uma curiosidade, né, que vai deixar muita gente aí perplexa aí, né? Que você escreveu a dissertação, por que você quer isso, né? Quando eu lancei minha candidatura, eu fiz a minha dissertação e não li mais, e mandei para eles. Aí eles fizeram um contato, falou que eu era um dos pré-selecionados, e marcaram de fazer uma entrevista. Você faz uma entrevista de 1 hora numa plataforma digital com 2 dos organizadores, que você é sabatinado, e eles perguntam novamente do porquê que você quer fazer o Ultraman Brasil. E eu respondi exatamente o que eu escrevi, mesmo tendo lançado a minha candidatura 3 meses antes, né? Que é basicamente, né, procurar novos desafios, né? Já responderam uma pergunta aqui, o que me motivou a me lançar ao Ultraman Brasil, porque eu comecei nessa brincadeira, fiz o meu primeiro Ironman, fui bem, no segundo Ironman já me classifiquei para Kona, meu terceiro Ironman foi em Kona, o meu quarto foi em Hot, aí depois pintou a oportunidade de eu fazer o Fodax Man, aí eu falei, pô, deixa eu procurar uma coisa diferente aqui, aí inventei esse negócio de Ultraman, caramba, aí eu não sabia na roubada que eu estava me metendo, né, porque o negócio é bem complexo mesmo, é diferente de muita coisa, e mais para frente aqui eu vou falar um pouco dessas dificuldades. O número de inscritos, né, ele gira em torno de 30. Na edição 2019, é a edição com o maior número de mulheres, são 3 guerreiras, 3, isso, a Vivi e a Álida, esqueci o nome da outra. Né, ano passado largou só uma, que foi a Fernandinha. Nós também temos no passado, como finish, a Lívia, a Luísa Tobar, a Paula Mioto e a Rose, né? Se faltou alguma menina aí, me desculpa, né? Mas as que eu me recordo são essas. Então, é um esporte que ainda carece um pouco da mulherada, né? Então, vamos lá. Voltando um pouco. Então, e é uma prova que você tem que ser autossuficiente. Você, quando eu falo, a equipe, né? Então, quer dizer, a prova não te oferece absolutamente nada. Nada. O percurso não é balizado do ciclismo, só o percurso da natação, obviamente, que são 2 boias. O percurso não é balizado do ciclismo, o percurso não é balizado da corrida. Então, o teu staff tem que estar te orientando, né? Você tem que estudar o percurso para... Eu que não sou de São Paulo, sou daqui de Brasília, né? Para não entrar numa rua errada, porque se eu pedalar errado ou correr errado, eu vou ter que voltar e corrigir, ou seja, eu vou cumprir uma distância maior ainda, aumentando o meu desgaste. Toda a questão de hidratação, alimentação, manutenção, então, o meu staff ele tem que levar o carro,
de apoio, ele vai acompanhando o atleta, ele não pode balizar para o atleta e muito menos entregar qualquer tipo de coisa com o carro em movimento. A gente não pode nem se comunicar com o carro em movimento, ou seja, eu não posso estar pedalando e o carro está aqui do lado, eu falando, eu estou bem, para ali na frente, eu preciso de água, não sei o quê. Ele vai passar, eu vou sinalizar, a gente vai criar algum código, alguma coisa, lá eu quero água, eu quero isotônico, tudo, mas isso aí também será tudo brifado antes com a equipe sobre o que eu vou me alimentar ou como eu vou me hidratar durante a prova, né? Então, vamos entrar aqui, falar um pouco vamos entrar aqui nas perguntas aqui. Tá, antes de falar das perguntas, eu quero dizer para vocês o seguinte, a jornada rumo ao Ultraman, eu vivi isso na pele, né? Estamos agora na reta final, é uma coisa que as pessoas que estão fazendo Ironman, talvez pela primeira vez, podem estar vivendo isso também, né? Não digo nem só Ironman, o 70.3 também, né? O meu Ironman. O que acontece? É uma jornada de altos e baixos, né? Eu comecei ali em dezembro super empolgado com a preparação, aliás, em novembro super empolgado com a preparação para o Fodax-Man, o Fodax-Man já entrou na preparação para o Ultraman. Passou o Fodax, eu tirei 10 dias de descanso, né, sem planilha, sem nada, para fazer o que eu queria, porque realmente o Fodax é uma prova que desgasta muito. E aí, quando virou um ano, eu já comecei cumprindo a planilha do Ultraman, super empolgado. Quem me acompanha aí nos stories no dia a dia viu, eu gabaritei, tirei nota 10 no mês de janeiro. Entrou o mês de fevereiro, a coisa não começou a render. E aí, foi ladeira abaixo. Tinha dia que eu não queria nadar, tinha dia que eu não queria correr, tinha dia que eu saía para pedalar, o treino não rendia. E aí eu comecei a me questionar, caramba, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aqui, respondendo uma pergunta da Fernandinha, né, companheira de equipe, mora lá em Uberlândia, ela falou assim, qual que foi a maior dificuldade de eu reconhecer que eu estava em overtraining? Porque eu estava em overtraining sem saber, né? O que? É a teimosia. A maior dificuldade foi a teimosia. De falar assim, se eu faltar esse treino, vai me prejudicar lá na frente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fui entrando ali nessa bad aí, e teve uma hora que eu falei assim, cara, eu vou jogar tudo pro ar, não sei porque eu meti nessa roubada, vou largar esse negócio, vou abandonar, vou vender bicicleta, assim, você realmente entra num quadro de meio que depressão. Aí pensei comigo, não vou treinar, vou pensar em outra coisa, né? Aí fui passear com o Bernardo, fui passear com os cachorros, enfim, desconectei geral, não quero treinar, acordei mais tarde, eu não sou de dormir muito, mas realmente acordei mais tarde. E aí falei com o meu treinador, falei, Tony, eu tô assim, 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 assado, vamos pegar leve essa semana e vamos começar novamente aí. Aí fiz contato com a Ana, né, com a minha médica, eu falei, Ana, pede um monte de exame aí que eu acho que tá tudo bagunçado aqui por dentro. E aí fizemos exame médico, diminuímos o volume de treino, e no exame médico eu vi que eu estava com ferro baixo, com a ferritina baixa. E isso daí realmente interfere na disposição, né? Que a médico sabe disso. E aí nós começamos a fazer a reposição de ferro, a disposição voltou, e eu voltei o pique todinho para treinar novamente, né? Cheio de gás. E aí as coisas começaram a melhorar e tal, eu fiz algumas adaptações nas planilhas. Então, por exemplo, eu tinha às vezes um treino de intensidade de bike de 1 hora, eu fazia 1h30 com o pelotão, até porque eu estava indo para uma prova de ciclismo no Uruguai, e eu precisava de treinar pelotão, porque eu treino muito sozinho, né? E lá era uma prova de ciclismo, eu tinha que saber como me portar no pelotão, como atacar, como defender, como ficar naquela tensão ali, porque eu vi que ciclismo realmente é uma corrida bem maluca, muito diferente do triatlon, e eu precisava de treinar isso. Aí eu comecei a botar um pouco a mais isso aí. Então, a corrida mesmo, eu tinha que correr às vezes 1h20, aí eu falei, vou correr 1h25. E aí eu fui melhorando, o condicionamento físico foi muito alto, num nível alto, e melhor do que o condicionamento físico foi a minha recuperação. Então eu dava uma pancada no corpo no domingo, segundo eu já estava super bem, né? E aí, né, a cabeça voltou para o lugar e eu voltei cheio de gás. Hoje mesmo eu estava almoçando com um amigo meu, o Rodrigo Pimenta, ele fez uma pergunta para mim, falou, como que está se sentindo, faltando um mês para o Ultraman? Eu falei, cara, como assim? Não, fisicamente. Eu falei, cara, estou me sentindo super bem, super forte. Eu fiz 30 km de corrida no sábado, pedalei 140 de bike aí no domingo, e na segunda eu tinha 15 de corrida, 15 não, 1h15, né? Eu falei, cara, como é que eu vou correr 1h15? Você já sai e fala, não, vou começar no passo aqui bem tranquilo, ritmo de Ultraman, e comecei ali com pace de 5h15 e tal,
que para Ultraman esse pace é puxado, né? Nós vamos chegar um pouco aqui na frente sobre isso. Mas eu estava bem, batimento cardíaco baixo ali, que eu treino por batimento. E eu falei, vou negativar cada bloco de 4 km. E aí no primeiro bloco, quando eu comecei a abrir, eu baixei 15 segundos. Aí eu falei, então essa aqui vai ser a régua para os próximos blocos. O último bloco eu estava correndo para 4,10 de pace. Né? Nem eu acreditei depois de ter feito um volume muito alto. Por quê? Porque meu corpo está se recuperando muito. E essa recuperação se deve ao condicionamento e também à boa alimentação. Eu termino um treino e imediatamente eu mando para dentro carboidrato e proteína. E bastante hidratação, hidratando o tempo todo. Eu estou com um foco muito grande na hidratação. Né? E isso tem auxiliado muito, né, na recuperação e na preparação para os treinos seguidos. Né? Porque a gente faz muito de muito. Né? A questão do Ultraman, você está fazendo muito de muito. Na quarta e na quinta, que são os treinos de estímulos, nem tanto, né? Igual amanhã. Amanhã eu vou ter 9 km de corrida, vou ter alguns tiros e tudo. Mas quando você pega hoje mesmo, eu pedalei 2 horas e 30, 80 km, numa plena né, terça-feira. Então, assim, você está fazendo sempre os volumes altos. E aqui entra numa outra pergunta bem interessante. Qual foi a maior dificuldade que eu encontrei nessa jornada? Foi treinar com a cabeça para o Ultraman. Porque a minha cabeça estava muito voltada para o quê? Para treino de Ironman e treino de Ironman, que é o quê? O tal da performance. O tal de ser rápido, o tal de ser forte e o tal de pace, o tal de ritmo e tudo. E aí chegou, quando eu tive essa bad aí que eu falei para vocês agora há pouco, o que eu falei? Falei, cara, eu tenho 12 horas por dia para pagar a etapa. Então agora eu vou treinar devagar. E quando eu comecei a treinar com a cabeça em ritmo de Ultraman, que eu ia para o lago ali para nadar 3, 4, 5 mil, eu não estava nem aí. Se eu estava nadando para 1,40, se eu estava nadando para 1,42, 1,48, para 2. Teve dia que eu cheguei a nadar 2,3 por 100 metros, com roupa de borracha. Mas saía da água super tranquilo. Então eu falei assim, eu tenho 12 horas por dia, eu quero ser finish. Eu não estou indo para o Ultraman para ganhar absolutamente nada. Eu não estou indo para ficar entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros, entre os 15 primeiros, não. Estou indo para ser finish. Então, assim, e foi quando realmente eu voltei para os treinos, quando eu mudei a minha cabeça, a forma de treinar. E aí que é uma coisa interessante, quando você começa a treinar de forma leve e moderada, né, as coisas fluem muito melhor, né? Porque a pancadaria, ela machuca muito, né? E você também está sempre cansado. E imagina você fazendo um treino de Ironman, de Ironman na pancadaria, só que com o volume de Ultraman. Então é complicado. Então você sair às vezes só pedalar 160 km, mas no outro dia eu tinha que correr tanto, e no outro dia eu tinha que pedalar mais não sei quantas horas. E aí isso foi dando um estresse muito grande. Entendeu? Deixa eu matar essa pergunta aqui. Tem aqui distância e apoio, já falei, né? E aí tem outra, pegando aqui o gancho aqui da dificuldade, tem uma pergunta assim que pergunta assim, essa pergunta é legal, eu gostei muito dela aqui, que é assim, qual foi o treino mais difícil e o que eu mais tinha medo de fazer, né? Deixa eu ver essa pergunta aqui, o que eu posso fazer para melhorar o pace na corrida quando parece que você já está no seu limite, não vai para frente? Minha querida, cabeça. Quando você achar que você não aguenta mais, você ainda tem 70% da sua capacidade. Foca na técnica, foca na respiração, entendeu? Isso aí, você vai realmente melhorar a tua corrida. Técnica e respiração, isso é fundamental. Então vamos lá. O treino mais difícil, o que eu tinha medo de fazer. Caramba, era sempre o próximo, principalmente de natação. Então quando você para e pensa assim, você vai pedalar 170 km, 70 km, eu já tinha pedalado, né? Tanto Ironmans que eu fiz aí e tal. Tem que correr não sei quantas horas, já tinha corrido. Agora, imagina você, cara, fala assim, agora, tem que nadar 5 km. E qual que é a distração da natação? Não tem distração. É você pegar o ar e você soltar, pegar o ar e soltar, pegar o ar e soltar. E quando eu comecei a treinar, estava no horário de verão ainda. Então, eu só treino sozinho. PQD, tua pergunta está aqui, viu? Vou te responder, ela é bem interessante, né? Gostei muito dela. Seja bem-vindo aí. Então, assim, eu começava a nadar de noite, de madrugada, e sozinho no lago, né? Se eu tenho medo? Não, não tenho medo. Não tenho medo de nadar sozinho.
né? Eu saio do nosso grupamento, oriento a equipe de mergulho e falo, ó, vou para a direita, vou tanto, volto tanto. E os caras, eu fico sempre no campo visual dele, né? Porque dá uma visada boa, eu vou 1 quilômetro, volto 1 quilômetro, e levo a boia de sinalização da Xterra. Então, estou sempre na visada deles, né? Então, mas imagina, você nadar 5 quilômetros, você vai 1.000, vem 1.000, vai 1.000, vem 1.000, vai 500 e vem 500. Então, eu sempre tinha medo, sempre achava que era difícil. Eram difíceis esses treinos de natação, né? E quando eu terminava um de 5K, eu comemorava muito. Aí eu falei assim, porra, beleza, sábado que vem eu vou fazer 6K. No outro sábado eu vou fazer 7K. Aí foi quando eu bati 8K. Quando eu bati o treino de 8K, 8.000 metros, eu falei, beleza, eu vou conseguir nadar 10.000. E uma outra dificuldade que eu descobri, quando eu saía da água muito tempo na horizontal, né, você nadando, me dava uma tonteira muito grande. E aí eu passei a fazer a seguinte adaptação. Assim que eu saio da água, eu faço 10 agachamentos para jogar o sangue para minhas pernas. 10 agachamentos ali, bem mongol. Lá no dia lá da prova, lá, eu vou ter meu staff, eu vou pedir para segurar minha mão e vou fazer os agachamentos ali. Depois eu tiro a roupa de borracha e vou andando, entendeu? Claro, se eu competir em provas curtas, muito poucas, viu? Eu gosto mais de provas longas. E o treino, né? Eu fiz um treino que eu até escrevi, ele deu bastante comentário, que foi no dia que eu nadei 8 quilômetros, eu ia pedalar 200. Pô, era o dia inteiro treinando. Só que o que aconteceu? Quando eu passei no KM 180, mais ou menos, eu tirei uma fina muito grande de um carro, e o erro foi meu. Eu avancei um retorno, que a preferencial, que era do veículo, eu peguei essa preferencial e eu falei, pô, eu estou com o meu reflexo prejudicado. E aí poderia ser algumas coisas, eu poderia estar desidratado, eu poderia estar nessa situação aí, já não estar concentrado o suficiente. E aí eu vi o primeiro grupamento nosso de bombeiros, aqui no Lago Sul, quem é de Brasília, conhece Brasília, entrei e liguei para a Magrelinha, pô, tem como você me resgatar aqui? Ela quer acontecer alguma coisa? Eu falei, não aconteceu, abandonei o treino. E ela chegou super preocupada, não sei o que e tal. Vou falar da alimentação, Valdeniro, aguenta aí. E eu falei, não, meu reflexo estava prejudicado. E como meu reflexo estava prejudicado, eu vi que eu estava nocivo a mim mesmo. E aí eu abandonei o treino, né? E foi uma decisão muito sábia, né? Difícil, mas foi sábia, porque ali na frente poderia ter acontecido uma coisa pior, né? E como eu treino muito sozinho, eu estou 100% a risco, né? Sempre pensando em tudo que pode acontecer. Olhando para trás, se vem carro, olhando para frente, buraco, pedestre, outros ciclistas. Aqui no Lago Sul e no Lago Norte é muito comum de manhã o pessoal que trabalha. Daqui a pouco eu vou falar da alimentação, que trabalha com manutenção de piscina, já eles andam muito na contramão, né, com as barras fortes, então assim, você tem que estar sempre ligado para não pegar um de frente. Também tem a questão do transporte pirata, o cara entra na tua frente, freia de qualquer jeito. Então assim, eu procuro estar muito ligado, muito atento a tudo, entendeu? Então vamos lá. Matei aqui, tá difícil. E aí uma outra dificuldade, essa pergunta também aqui é uma dúvida geral, como conciliar treinos, família e trabalho? Tem uma máxima entre a gente que a gente fala, né? Tem hora que o trabalho atrapalha os treinos, né? E foi difícil, né? Bruno, pedalo já tem 1 ano, comecei a fazer dieta, depois disso meu pedal não rende. O que pode estar acontecendo? Meu amigo, aí pode ser tanta coisa. Um treinador e um nutricionista pode te falar melhor, né? Porque essa pergunta é muito ampla. E aí, eu estava numa função, estava na função de diretor, né? Aqui no Corpo de Bombeiros, uma diretoria muito importante, e a demanda muito grande, chegando muito tarde em casa, uma cobrança muito grande, né? E eu já me cobro muito, né? Eu me cobro em ser um excelente pai, né? Tanto do Bernardo quanto dos cachorros, entendeu? O Bernardo tem a mamãe dele, tem a nossa família toda, os cachorros só têm a mim, então eu me cobro muito nisso. Oi, Amália, boa noite. Eu me cobro em ser um excelente profissional, até porque o meu trabalho, as decisões que nós tomamos, ela envolvem vidas, seja dos nossos bombeiros, né, na decisão direta de um comandante, de um diretor, e seja da sociedade ao que nossos bombeiros estão servindo.
Então eu me cobro muito nisso, né? E em relação, né, aos treinos, eu também me cobro muito. E aí entra lá atrás que eu falei um pouco do overtrain e tal. Eu não queria furar a planilha, né? Então, Fefe, eu falei do overtraining. Se você ficar ligado, eu repito aí qual foi a dificuldade, mas já te citei já, viu? Mas deixa eu só matar aqui que eu já respondo para você, que você entrou agora e você é muito considerada. Então, assim, chegou uma hora que fala assim, pô, como conciliar tudo? Como conciliar tudo? E aí eu comecei a sacrificar o quê? O meu descanso. Mais ainda. Eu já durmo pouco e comecei a dormir menos ainda. E eu via que não estava rendendo. Não é questão, eu precisava de dormir mais. Não, porque o pouco que eu durmo bem. Eu acordo disposto. Entendeu? Né, tem até uma pergunta aqui, como é que eu faço quando eu acordo? Se eu fico rolando para um lado, para a cama ou não, né? Então, assim, e aí eu cheguei, conversei com a minha família, né? Falei, olha, eu vou precisar do apoio de vocês, eu vou ter muitos momentos de ausência, né? Que é o famoso, não posso treinar, tem um longo. Igual a minha comadre me convidou, vai ser o aniversário dela domingo. Eu falei assim, pô, vai ser almoço. Eu falei, pô, tem um longo aí. Pô, tem como eu chegar só às 16 horas, né? Mas eu vou com certeza para te dar um abraço. Então, assim, as pessoas, eu fiz um pacto com as pessoas em volta. E elas entenderam que isso é importante para mim. Entendeu? E elas compreenderam. Então a questão da família estava conciliada. A questão do trabalho é uma variável que eu não tenho como controlar, né? Então eu trouxe serviço para casa, né? Tentei como é que se diz? Otimizar bem meu trabalho, enquanto eu estou no trabalho. Hoje mesmo estava trabalhando bastante lá, não consegui nem fazer meu lanche durante a tarde, né? Agora eu não estou mais na função de diretor, estou como comandante de área operacional, então as responsabilidades são similares, uma no campo administrativo, essa no campo operacional, né? Hoje eu respondo são 5 grupamentos, então assim, a demanda é muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande em relação a proteger a nossa população, né? Eu vou falar sobre a questão do Cortizo, sobre o treino aí, tem a pergunta do Cavalcante do PQD sobre treino de potência aí e tal, né? Eu vou falar sobre isso aí, entendeu? E o treino indoor, André, não faço. Não estou fazendo nesse ciclo, porque é muito de muito. Imagina eu fazer 6 horas de bike indoor. Eu vou enlouquecer, entendeu? Então eu prefiro ir para a rua e pegar chuva e tal. Da lesão eu vou falar mais para frente também. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí. Então, assim, eu fui equilibrando os pratos, né? Chegou uma hora que eu tive que começar a faltar treino. E eu falei, cara, é só um treino. Eu parei de me martirizar, eu parei de me cobrar, né? Igual eu perdi um treino de 3.000 de natação, que era para ser ontem, tentei empurrar para hoje, não deu. Né? Eu estou nadando 3 vezes por semana, se der para fazer quinta, deu, senão eu desencanei. Entendeu? Então, assim, eu parei de me martirizar. Então, foi uma forma que eu vi de conciliar isso tudo. Vamos lá aí, pegando a questão já, vamos pegar aqui, falar um pouco da lesão aqui e tal. Eu vou entrar agora para falar da lesão e vou falar do volume de corrida, que uma coisa está ligada à outra, né? O que é que acontece? Aliás, antes de falar da lesão e do treino de nós temos uma
Isso me conforta saber. E no pós?
O custo é alto mesmo.